você me desculpa, mas eu vou precisar chegar atrasada. É, porque quando eu cheguei, o trem já tinha partido. Duas coisas que aconteceram no passado, né? Quando ela chegou, o trem já tinha partido. Como é que a gente fala isso em alemão, hein? Bora bater um papo sobre o Plusquamperfekt. Vem comigo. Eu sou Keila Lehmann, professora de idiomas, e seja muito bem-vindo ao Kicademy. Antes de começar a nossa aula, já vai deixando seu like aí para mim, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você não perder as notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E outra coisa, esse vídeo aqui, ele é recomendado para quem já conhece bem o tempo passado Perfekt e o tempo passado Präteritum. Se você ainda tem dúvida nesses assuntos, então dá uma olhadinha aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui para vocês. Vai lá, assiste primeiro os vídeos sobre Perfekt, sobre Präteritum, tira as suas dúvidas e depois você volta aqui, porque se você assistir esse vídeo assim, sem conhecer bem esses dois tempos verbais, você vai acabar ficando perdido, ok? Então, já tirou as suas dúvidas sobre Perfekt e Präteritum? Então tá bom, vamos para a nossa aula. Para explicar o Plusquamperfekt, eu gosto de usar uma linha do tempo. Olha só, essa nossa linha aqui, ela começa lá na Vergangenheit, lá no passado, né? E ela se move aqui em direção ao futuro, Zukunft. E aqui, né, em algum momento aqui, a gente tem a Gegenwart, que é o presente, né? O momento que estamos vivendo agora. A gente chama o presente de Gegenwart. Ok, então antes da Gegenwart, se a Gegenwart está aqui, né? Imagina só que a gente teve dois acontecimentos antes disso. Duas coisas que aconteceram no passado. Uma tá bem aqui, ó, mais próximo ao momento presente, né? E a outra, ela aconteceu antes disso. Ela aconteceu aqui, ela aconteceu primeiro. Essa coisa aqui, que aconteceu antes de tudo, essa aqui, nós vamos expressar usando o Plusquamperfekt. Enquanto que o acontecimento número 2, o acontecimento que também ocorreu no passado, mas ele ocorreu depois, ele está mais próximo do momento presente. Para expressar esse momento aqui, nós vamos usar ou o Perfekt ou o Präteritum. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais claro. A nossa primeira frase. Als ich kam, quando eu vim, war der Zug schon abgefahren. O trem já havia partido. As duas coisas aconteceram no passado. Essa frase aqui aconteceu primeiro, porque primeiro o trem partiu. Depois foi que eu cheguei. Assim sendo, vamos expressar esse acontecimento aqui usando o Plusquamperfekt. Olha só, eu tenho aqui der Zug, o trem. O meu verbo auxiliar aqui está no Präteritum, war schon abgefahren. Olha só, o meu verbo principal está no Partizip Perfekt. É assim que a gente forma o Plusquamperfekt. O verbo auxiliar vai estar no Präteritum e o verbo principal vai estar no Partizip Perfekt. No nosso segundo exemplo aqui, a gente tem o Plusquamperfekt com uma frase no Perfekt. Vamos traduzir isso aqui comigo. Ich bin zu spät gekommen. Eu cheguei muito atrasada. Denn, porque ich hatte zu lange geschlafen. Porque eu tinha dormido muito. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro, eu dormi por muito tempo. Depois que eu acordei e que fui para onde eu tinha que ir, o que aconteceu? Eu cheguei atrasada. Então, o que a gente vai fazer? Aquilo que aconteceu antes, ou seja, quando eu estava ali dormindo ainda, esse a gente vai escrever aqui, olha, no Plusquamperfekt. Ich hatte... Olha só o meu verbo auxiliar aqui. Como aqui eu estou dizendo que isso aqui já foi um acontecimento passado ao acontecimento passado, eu vou colocar aqui o haben no Präteritum. O meu verbo auxiliar vai estar no Präteritum. Ich hatte zu lange. E aqui o meu verbo principal, esse eu vou manter ele no Partizip Perfekt. Agora, o que aconteceu após isso? Primeiro, eu dormi por muito tempo. E depois eu cheguei atrasada. O que aconteceu depois, esse eu expressei aqui com o Perfekt. Ich bin, meu verbo auxiliar aqui, está no presente. Zu spät gekommen. O meu verbo principal está no Partizip Perfekt. Então vamos focar aqui um pouquinho na estrutura do Plusquamperfekt. Eu tenho aqui dois exemplos. Der Zug war schon abgefahren. O trem já tinha partido. E o segundo exemplo, ich hatte zu lange geschlafen.
eu tinha dormido demais. O que a gente vê em comum aqui nesses dois exemplos? Assim como no perfect, o verbo auxiliar ele vai ocupar a segunda posição aqui. Ele vai ser sein ou haben, mas a diferença é que ele vai estar sempre no pretéritum. O sein e o haben sempre vai ser conjugado aqui no pretéritum. Então, por isso é der Zug war schon abgefahren. Ich hatte zu lange geschlafen. Esse verbo auxiliar, você sempre vai conjugar ele conforme o sujeito ali, né? Enquanto que o verbo principal vai vir no final da frase, sempre aqui no Partizip Perfekt. E quando que a gente sabe aqui quando que o verbo auxiliar vai ser o sein ou haben? Aqui você vai usar a mesma lógica do Perfect. Todos os verbos que indicam uma mudança de estado ou um deslocamento de um lugar a outro, de ponto A a um ponto B, você vai usar o sein como verbo auxiliar. E os outros verbos que não indicam deslocamento, nenhuma mudança de estado, vão ter o verbo auxiliar haben. É pena a gente lembrar também que o Plusquamperfekt nunca vai aparecer sozinho numa frase. Ele sempre vai ser escrito junto com uma outra frase no passado também, seja essa frase no pretéritum ou no perfect. Gostou do vídeo? Então deixa seu like aqui pra mim, isso me ajuda muito. E se inscreve no canal, vem fazer parte do Geekademy. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que estão aprendendo alemão. Tschüss, bis zum nächsten Mal.